chamo Júlio Monteiro, sou médico infectologista e atuo no Hospital Universitário João de Barros Barreto, do Complexo Hospitalar EBSER UFPA. Então, essa exposição a gente vai em torno de 40, 50 minutos e depois estaremos abertos às perguntas. Podem enviar no chat, por favor. Bom, inicialmente a gente precisa fazer uma definição, tá? O que são as meningites? É a ocorrência dessa inflamação das meninges. As meninges são essas membranas, tá? Que recobre o tecido nervoso central, em especial o encéfalo e a medula espinhal, tá? E que são constituídas pela dura mater, a pia mater e a aracnoide. São 3 folículos, tá? A meningite é caracterizada por essa inflamação dessas meninges e, em especial, que a gente vai conseguir ter um diagnóstico da etiologia dessa meningite através da punção lincórica. E a gente vai ver mais à frente que a gente vai acessar aqui o espaço subaracnoide, onde circula esse LCR, esse líquido cefalorraquidiano, e nós poderemos fazer essa avaliação laboratorial. Já a encefalite é um processo que ocorre em que há a inflamação do parênquima cerebral. Então, além da inflamação desse folheto, a meninge, pode haver também a inflamação do tecido cerebral como um todo. E aí a gente tem a ocorrência da encefalite. Já a meningoencefalite é o acometimento tanto da meninge como do córtex cerebral, tá bom? Bom, esses aqui são dados epidemiológicos que nós temos nos últimos em torno de 14 anos, tá? No início do século XXI até 2020. A gente teve mais de 393 mil casos suspeitos de meningite. Lembrando que meningite é de notificação compulsória, a suspeita, tá? Desses foram 265 mil casos confirmados. Mais frequente no Brasil foram as meningites de etiologia viral. Meningite bacteriana foram 87, quase 88 mil casos. Dentre esses, a maior parte relacionada à doença meningocócica. Em segundo lugar, a doença pneumocócica. Em terceiro, a meningite tuberculosa. Em quarto lugar, a meningite por hemófilos influenza. E por outras bactérias, 40 mil casos, ou onde não houve a identificação do agente etiológico. Bem, em relação à meningite e, às vezes, também para a encefalite, o quadro clínico, ele demanda do clínico, do profissional de saúde, uma atenção e pensar na possibilidade da meningite e da meningoencefalite. Então, vamos verificar que a maior parte desses indivíduos acometidos por essa situação, por conta dessa alteração neurológica causada por um agente infeccioso, podem desenvolver cefaleia, febre, náuseas e, para alguns, o vômitos em jato. Eu até coloquei aqui que ele é não precedido de náuseas, tá? É um vômito diferente, é uma resposta, um sinal de irritação meníngea, a uma representação semiológica desse vômito em jato, por conta do aumento da hipertensão intracraniana. Pode ocorrer também desorientação, confusão mental, alteração do nível de consciência, convulsões, e irão se manifestar através das provas semiológicas que a gente vai conseguir visualizar sinais de irritação meníngea. Quer seja a rigidez de nuca, e aí a gente coloca uma ênfase que essa rigidez de nuca precisa ser
não um movimento ativo do paciente, tá? Precisa ser passivo, precisa ser conduzido pelo examinador. A pessoa deitada numa maca, em decúbito, tá? Decúbito dorsal, a gente vai fazer a flexão da região do pescoço em direção ao tórax, tá? Não é recomendado, não é descrito na literatura que esse movimento tenha que ser feito pelo paciente, tem que ser feito pelo examinador, tá? E aí a gente pode ter uma prova semiológica, uma dificuldade para essa flexão da cabeça em relação ao tronco, tá? E aí a possibilidade da rigidez de nuca. Outro sinal semiológico que pode nos auxiliar, se ele estiver presente e nos denota a possibilidade da irritação meníngea, é o sinal de Kerr, que é a pessoa fletida em decúbito dorsal, tá? O examinador vai fazer com a perna flexionada, vai fazer a extensão dessa perna. E esse indivíduo apresentará uma manifestação de dor ou limitação a esse movimento. E aí a gente vai ter essa prova semiológica como positiva. Ou ainda, o sinal de Brudzinski. O que é o sinal de Brudzinski? Também é uma prova semiológica em que o indivíduo está deitado numa maca, uma superfície rígida, tá? Decúbito dorsal. O examinador vai fazer a flexão da cabeça em direção ao tronco e esse indivíduo vai apresentar uma flexão do membro inferior, tá? Como um sinal reflexo. E isso nos demonstra a possibilidade de sinal de irritação meníngea. Essas provas semiológicas, elas têm um alto valor preditivo positivo, ou seja, na apresentação delas, grande chance de ser meningite. Porém, elas podem estar presentes em outros quadros, tá? E na ausência dessas provas semiológicas, também não há como a gente descartar a meningite. Então, elas precisam estar alicerçadas num bom exame físico, numa história clínica, tá? E não apenas pelo sinal semiológico, porque isso pode causar alteração, resultado falso negativo, tá? E para o diagnóstico dessa meningite, dessa meningoencefalite, o padrão ouro é a análise desse líquido cefalorraquidiano. Ele vai ser coletado e depois vai ser processado. Faremos a avaliação bioquímica das proteínas, glicose, cloreto, lactato, a análise da celularidade e a contagem diferencial dessas células, a análise microbiológica inicial, através da bacterioscopia pela técnica de Gram, a baciloscopia através da técnica de Ziehl-Nielsen e a pesquisa direta de fungos através da coloração da tinta da China ou tinta Nanquim. Podemos ainda realizar análise complementar através de culturas específicas ou culturas inespecíficas para bactérias, cultura para fungos, cultura para micobactérias, tá? Podemos realizar reação em cadeia polimerase, que é o PCR, para a detecção de genoma, quer seja RNA ou DNA, de diferentes agentes etiológicos infecciosos, o VDRL, que é a prova imunológica, que estará presente na reação provocada pelo treponema pálido, tá? E aí vai nos ajudar no diagnóstico da neurosífilis, a detecção de anticorpos e ainda de antígenos. E aí são provas imunológicas que podem nos auxiliar. O ideal, e aqui a recomendação da literatura, gente, que deva ser realizado essa análise e a punção do líquido cefalorraquidiano antes do início do antimicrobiano, exceto em casos graves. E a gente aqui já começa com uma situação que a gente tem que chamar o alerta, tá?
sepse, choque séptico, e a gente vai ver mais à frente, a doença meningocócica, elas são situações de gravidade. Então, na suspeita, a gente já inicia a terapia antimicrobiana, já roda o protocolo de sepse, tá? Porque existe uma grande chance de já ter uma doença infecciosa instalada, com repercussões sistêmicas e a necessidade da gente fazer a reposição volêmica, e muitas das vezes dos quadros, e o início da terapia antimicrobiana, que são os dois alicerces do protocolo de sepse que farão diferença na mortalidade. Então, aqui a gente consegue visualizar para as pessoas que ainda não têm intimidade, alguns processos anatômicos que podem nos auxiliar, tá, para a visualização e escolha do local da punção lombar. Então, o paciente pode estar sentado ou deitado, tá? A gente vai fazer a avaliação anatômica aqui da crista ilíaca, tá bom? Vai passar uma linha paralela à crista ilíaca, e geralmente a gente vai chegar entre L3, L4, L4, L5, tá? E aqui a gente vai ter uma visão, que é um corte seccional, para que a gente consiga visualizar essas estruturas, tá? Que serão de análise quando formos realizar a punção lombar. Então, o paciente deitado, em posição fletida, das pernas em direção ao tórax, com flexão da cabeça, para que assim a gente consiga abrir o espaço, tá? E aí, ou sentado, tá bom? Através de uma técnica asséptica, tá? Em que a degermação desse espaço, tá bom? Pode ser com clorexidina ou com iodopovidine, tá? É feito a desinfecção, a antisepsia dessa região, tá? Com luva estéril, agulha de punção lombar ou de raquianestesia, geralmente 22 ou 25, o examinador vai fazer a punção desse espaço, tá? Espaço que geralmente compreende entre L3, L4 e L4, L5, tá? Quando atinge o espaço subaracnoideo, essa agulha ela tem uma luz e o examinador vai retirar o mandril e vai haver a coleta desse líquido cefalorraquidiano, tá? Quais são as indicações da punção lombar? Quando é que a gente utiliza esse procedimento? Geralmente para indicações diagnósticas, para avaliação quanto à possibilidade de doenças infecciosas ou inflamatórias do sistema nervoso central, doença desmielinizante, se está investigação de neoplasia do sistema nervoso central, aminoacidopatias, distúrbios de neurotransmissores e síndrome demenciais. E pode-se realizar também a punção lombar para indicação terapêutica, para administração ou infusão intratecal de medicamentos, a administração da anestesia raquidiana ou ainda para o alívio da cefaleia ocasionada pela hipertensão intracraniana. Também devemos pontuar que a punção lombar também apresenta contraindicações. E aí nós temos as contraindicações relativas. Devemos avaliar, tá? Contagem plaquetária inferior a 20 a 40 mil, geral abaixo de 20 mil, ou na presença de algum sangramento, tá? E aí a gente tem que avaliar o INR. INR acima de 1,5 também contraindica a punção lombar. Terapia com tienopiridinas. Aqui eu coloquei os exemplares, que são os agregantes plaquetários clopidogrel e prasugrel. E existem as contraindicações absolutas, quando não devemos realizar a punção lombar.
a hidrocefalia obstrutiva não comunicante, diátese hemorrágica não corrigida, e aí temos que ter à mão esses indicadores de TAP, TTPA e IR, terapia anticoagulante, aí também depende da interrupção do medicamento anticoagulante e a duração a nível sanguíneo, a contagem de plaquetas inferior a 20 mil células por milímetro cúbico, estenose do canal espinhal ou compressão medular acima do nível da punção e infecções cutâneas locais. Todas essas aqui abaixo nos contraindicam absolutamente a punção lombar. Fazendo um parêntese, a importância do líquido cefalorraquidiano para o sistema nervoso central. É um fluido biológico com íntima relação com o sistema nervoso central e os seus envoltórios. Fornece nutrientes, elimina resíduos metabólicos, nos ajuda para a defesa dos agentes infecciosos e é uma barreira mecânica contra o trauma, já que a calota craniana é rígida e o tecido nervoso central é mole. Então, dependendo de energia cinética, funciona como um amortecedor para esses impactos. Então, onde o líquido cefalorraquidiano ele é produzido? No plexo coroide, através de redes capilares, a filtração do plasma, com pressão seletiva e sob pressão hidrostática, tá? Ainda capilares com células endoteliais nos espaços muito restritos, que impedem a passagem de muitas moléculas, que é a chamada barreira hematoencefálica. Esse líquido, então, essa drenagem, flui pelo espaço subaracnoide e passa por todo o sistema nervoso central, caminhando do encéfalo até a medula vertebral. Então, as características normais desse líquido cefalorraquidiano é que ele seja límpido, incolor, ele é continuamente secretado pelo plexo coroide, em geral, por dia são produzidos 140 ml desse líquido cefalorraquidiano, uma frequência de 0,2 a 0,7 ml por minuto. A sua composição normal é de 99% de água, pequenas concentrações de magnésio, cloreto, glicose, proteínas, aminoácidos, ácido úrico e fosfato, uma pequena composição de células, e a pressão de abertura, que aqui está representada aqui pelo manômetro, o normal é de 5 a 15 centímetros de água nessa coluna. Acima disso, a gente tem que o líquido está hipertenso, abaixo, hipotenso. Então, aqui, a gente tem alguns parâmetros, que eu vou fazer uma ênfase aqui, dos parâmetros normais desse LCR. Vamos dar ênfase aqui às crianças acima de 13 anos e adultos, tá? Então, a pressão de abertura a gente já viu, geralmente aqui é em milímetro, tá? E aí depende da escola, mas geralmente é de 5 a 15, ou 10 a 20, a cor incolor, uma baixa concentração de cloreto, glicose. Temos também uma relação que são o normal para o líquido cefalorraquidiano é de cerca de 2/3 para a glicose plasmática, ureia de 15 a 42, proteína de 13 a 25, não é normal encontrarmos globulinas, tá, no líquido cefalorraquidiano. A celularidade encontrada por milímetro cúbico é de 0 a 4, em especial as custas de linfomononucleares, e não é para ser encontrado nenhum agente infeccioso nesse líquido normal. Porém, esse líquor ele pode apresentar-se visualmente com alterações. Aqui a gente tem o líquido límpido, transparente, porém, quando há uma turvação, ele pode ficar com um aspecto amarelado, esverdeado, purulento, ou ainda pode ficar com aspecto hemático. Então, aqui nós temos umas características gerais
desse líquido cefalorraquidiano nas diferentes meningites, tipos de meningite, desde a meningite bacteriana, a tuberculosa, viral, a encefalite, a meningite fúngica. Aqui é um quadro geral, mas a gente vai analisar cada uma dessas etiologias a seguir. Vamos iniciar pelas... Fiz uma mudança aqui, apesar de epidemiologicamente a maior parte das meningites serem de etiologia viral, tá? Isso é um contexto mundial, tá? Mas, Júlio, por que a gente não tem esses dados dos nossos indicadores epidemiológicos? Porque geralmente a meningite viral a gente necessita do isolamento do agente viral para que nós consigamos determinar que aquela meningite era de etiologia viral, tá? Então, elas são mais frequentes, são as que mais ocorrem na população em geral, mas, ainda bem, temos uma baixa morbidade, uma baixa mortalidade associada à etiologia viral. Contudo, as meningites bacterianas representam um grande desafio para o diagnóstico e tratamento, tá? E aí a gente vai ver que, em especial, na criança maior que 13 anos, no adulto, as etiologias bacterianas representam um desafio. A gente vai ver aqui quais são as principais etiologias, quais os principais causadores. Os principais agentes, então, a gente elenca no nosso guia de vigilância epidemiológica, a Neisseria meningitidis, tá? Sabendo que no Programa Nacional de Imunização temos disponível a vacina contra o meningococo para o sorogrupo C em crianças menores que 1 ano e a CWY para adolescentes. Contudo, essas incorporações são mais recentes, então para alguns grupos populacionais não houve essa vacinação, tá? Contra hemófilos influenza também, ela está presente no primeiro ano de vida do Programa Nacional de Imunização e está presente na pentavalente. A vacina contra o pneumococo também está presente no calendário da criança no primeiro ano de vida, a vacina conjugada 10 valente, tá? E as infecções pelo pneumococo podem também desencadear quadros de otite média aguda, faringoamidalite, pneumonia ou mesmo sepse. E não é infrequente, gente, que esses quadros, tá, de otite média aguda, de faringoamidalite, antecedam um quadro de meningite. Então, devem nos chamar a atenção uma pneumonia, uma otite, uma sinusite de repetição, uma faringoamidalite de repetição, e que depois essa pessoa pode evoluir para um quadro de meningite se não tratado adequadamente. Então, na meningite bacteriana, a gente viu o quadro geral, tá? Então, permanece a tríade clássica com febre, rigidez de nuca, um estado mental alterado, e aí esse estado mental alterado pode ir desde sonolência até confusão mental, agitação psicomotora, cefaleia, pode ocorrer ainda déficit neurológico focal. O que é isso? Pitose palpebral, alteração de pares de nervos cranianos, alteração na marcha, alteração na fala, disartria, dislalia, tá? E aí a gente tem que ficar mais alerta quando esse indivíduo também apresenta erupções petequiais. E aí a gente tem, aqui eu coloquei algumas imagens para que a gente levante a nossa suspeição que, opa, esse indivíduo pode estar com uma doença bacteriana disseminada. Aí, se for causada pelo meningococo, é uma meningococcemia. Cuidado, o pneumococo também pode fazer, mas é mais raro, tá? Então, os agentes etiológicos mais frequentes, isso aqui é o que nós temos na literatura, tá? Variam conforme a idade desse indivíduo.
De 0 a 1 mês, as mais frequentes são as causadas, em geral, pelas bactérias que residem na microbiota vaginal. E aí temos o Streptococcus agalacti como importante agente. A Listeria monocytogenes também, Escherichia coli, Klebsiella e outras bactérias gram-negativas. De 1 a 3 meses, permanece o Streptococcus agalacti, a Listeria monocytogenes, a Escherichia coli e logo em seguida o Haemophilus influenza e o pneumococo. De 3 meses a 7 anos, a gente já percebe aqui que há uma inversão. Há um predomínio do strep, do Haemophilus influenza do tipo B, logo em seguida o pneumococo e em seguida a Neisseria meningitide. E a partir de 7 anos, temos aqui como principal agente o pneumococo, o Streptopneumoniae e a Neisseria meningitidis. E como é que nós vamos diferenciar esses agentes? Pelas técnicas clássicas de microbiologia. Tá? Aqui eu vou dar uma ênfase aqui. Ó. Nós temos, através da coloração de Gram desse líquor cefalorraquidiano, se o biomédico, farmacêutico, bioquímico fizer a coloração e fizer a descrição, olha, presença de diplococos gram-positivos, grande chance da gente estar diante de um pneumococo. Se houver a descrição de diplococos gram-negativos, a grande chance aqui é da gente estar diante do Neisseria meningococcus. Cocos bacilos e bastões gram-positivos, provavelmente a ocorrência da Listeria monocytogenes. Pequenos cocobacilos pleomórficos gram-negativos é o Haemophilus influenza do tipo B, e cocos ou cocos bacilos gram-positivos são os streptococcus do grupo B. Então, para que nós tenhamos esse diagnóstico da meningite bacteriana, a gente precisa sempre se alicerçar uma anamnese que consiga recuperar quais são as informações do quadro atual de doença desse indivíduo, dessa pessoa, a epidemiologia, será se teve outros casos, teve contato com outros casos, tem alguém doente em casa, e o exame físico. Tá? Após a alta suspeição, pode ser meningite bacteriana, realizar a punção lombar, a coloração do Gram, desse líquor cefalorraquidiano, e a realização da cultura. Ainda, se for possível, coletar o par de hemoculturas, tá? E aí nós vamos, através desse resultado, dessa análise desse LCR, que vamos fazer a interpretação. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu trouxe o aspecto normal do líquor, ele é límpido. Na meningite bacteriana, ele pode estar turvo. O que é essa turvação visual? É a ausência de passagem da luz por esse líquido. Tá? O que isso provavelmente está acontecendo, Júlio? Provavelmente por conta do aumento de proteínas, da quantidade de proteínas nesse líquido cefalorraquidiano. A cor, o normal é ser incolor cristalino e vai estar branco, leitoso ou xantocrômico. As células predominantes no líquor normal, a gente viu, são os linfócitos. Na meningite bacteriana, já são os neutrófilos, que são os polimorfonucleares. Da nossa imunidade inata e da resposta imune adaptativa, são as primeiras células a serem recrutadas. Então, frente a um processo infeccioso agudo, a resposta inflamatória desencadeada, em geral, às custas de polimorfonucleares. Então, vamos ter uma alta quantidade de polimorfonucleares no líquido cefalorraquidiano. E a gente não espera uma contagem de células baixas, geralmente são altas, gente. Acima de 100 células, 500 células, mais de 1000 células também é possível, tá?
essa pressão de abertura normal que a gente viu, né? Aí depende da literatura, de 5 a 15, 10 a 20 centímetros de água. Aqui há um aumento na pressão de abertura. É uma hipertensão intracraniana. A glicose, que o ideal no líquido variar de 45 a 100. Aqui na meningite bacteriana, devido à alta proliferação bacteriana, vai haver um consumo mais rápido dessa glicose e ela vai se encontrar diminuída. Proteínas, a gente já viu que o ideal é que estejam de 15 a 50, que elas estarão muito aumentadas, tá? Por conta dessa resposta imunológica, produção de anticorpos, tá? Processo inflamatório também vai fazer a ocorrência de recrutamento de mais proteínas, imunoglobulinas. Leucócitos, a gente pode ter de 0 a 5, é aqui na meningite bacteriana de 100 a milhares, e que são visualizados à microscopia a presença de germes ou outros agentes positivos para o gram. Aí pode ser gram positivo ou gram negativo. A cultura, ela aqui pode demorar, tá? Geralmente 3 a 5 dias a gente já tem o resultado, e ela pode ser positiva. E na presença de uma cultura negativa, não se descarta a meningite bacteriana, tá? Vou dar uma ênfase numa condição aqui que merece um parêntese, que é a doença meningocócica. A doença meningocócica é essa infecção bacteriana aguda, que na forma invasiva pode caracterizar uma ou mais síndromes clínicas. Então, esse indivíduo geralmente pode desenvolver meningite meningocócica, que é a mais frequente, ou ainda meningococcemia, que é a disseminação hematogênica dessa bactéria, que é um diplococo gram-negativo aeróbio, e existem 12 grupos diferentes, tá? Que são caracterizados a partir da seu lipopolissacáride. Como é que ela pode ocorrer? Existem pessoas que são reservatórios, que são colonizados e não apresentam sintomatologia, são os portadores assintomáticos, que podem passar para outras pessoas através do contato direto de pessoa para pessoa, através de secreção respiratória dos infectados, assintomáticos ou mesmo dos doentes, tá? A transmissão é especial por gotícula, tá? A incubação após o contato com essa bactéria. Pode haver a apresentação de sinais e sintomas de 3 a 4 dias, podendo variar de 2 até 10 dias. Depende da virulência da cepa e das condições imunitárias do hospedeiro. A transmissibilidade, a gente consegue bloquear essa transmissibilidade após 24 horas de antibiótico terapia adequada. E a gente vai conseguir que ele desapareça na nasofaringe após essas 24 horas de uso do antimicrobiano. Então, esse é um ponto que também deve ser desmistificado. Não é porque deu meningite bacteriana que essa pessoa precisa ficar em isolamento durante todo o tempo do tratamento, tá? Então, para a ocorrência dessa doença meningocócica, a suscetibilidade ela é geral na população, é de maior risco, em especial para os menores de 5 anos, e aqueles que apresentam colonização assintomática por meningococos, tanto tipáveis quanto não tipáveis, que podem ainda produzir anticorpos protetores. Aí temos diversos fatores de risco, vou citar alguns. Infecções de vias aéreas recentes, aglomeração em domicílio, acampamento, alojamento, escola, creche, condição socioeconômica, tabagismo passivo ou ativo, contato íntimo com esses portadores,
assintomáticos ou oligossintomáticos, e aquelas pessoas que têm asplegia anatômica ou funcional, ou seja, que não tem mais o baço. Então, em caso suspeito de doença meningocócica, para aquelas pessoas com mais de 1 ano de idade, o que a gente vai levar em consideração? A febre, a cefaleia, vômitos, a rigidez de nuca, tá? Que podem nos denotar sinais de irritação meníngea. E com menos de 1 ano, a gente vai dar ênfase na irritabilidade e o abalamento da fontanela. Olhem aqui, o abalamento da fontanela, tá? Na meningococcemia pode haver ainda eritema, exantema, sinais inespecíficos de teste, de sepse, tá? E, infelizmente, a doença meningocócica ela pode evoluir com complicações, como convulsões, sinais neurológicos focais, coma, CIVD, que é o choque intravascular disseminado, coagulação intravascular disseminada, a ocorrência de êmbolos sépticos, pode ainda ocasionar vasculite, sepse, choque séptico, altas taxas de letalidade, podendo variar até 40%, e a maioria dos óbitos ocorre geralmente nas primeiras 48 horas. Então, é uma doença muito grave, que a gente precisa reconhecer. Aqui eu trouxe algumas imagens aqui, tá? De petequias, já com complicações, talvez com êmbolos, fenômenos trombóticos, e que resultam em isquemia. Olhem só aqui os dedos, tá? E não é infrequente dessa complicação, às vezes, ser irreversível e necessitar de desbridamento e até de amputação de membros ou extremidades. Então, o tratamento antibacteriano, na suspeita dessa meningite bacteriana, tá? Em geral, um quadro muito agudo, tá? Com limitação funcional, com piora do quadro gradativa, tá? Ou piora súbita também pode acontecer, tá? Então, nessa possibilidade da infecção por bactérias, deve ser feita a impressão diagnóstica da meningite bacteriana, a punção lombar, confirmando-se o diagnóstico da meningite bacteriana, iniciar o tratamento o mais precoce possível. O ideal é que deva ser imediato, no prazo de 1 hora, após a coleta do sangue e do LCR. Por que, Júlio? Porque vai influenciar na recuperação dessa bactéria, tá? A cultura pode sair prejudicada se a gente fizer o antimicrobiano antes, tá? Mas assim, gente, isso a gente tem que levar em consideração as condições do paciente. Se é uma condição grave e que você já está diante de um quadro que é possível de doença meningocócica, também a gente não vai atrasar o antimicrobiano, tá? As diretrizes internacionais recomendam a corticoterapia, ideal a dexametasona, tá? Associado ao antimicrobiano para o tratamento empírico. E geralmente a gente faz de 3 a 5 dias. Se tiver identificação do pneumococo, aí a gente pode estender para 7 a 10 dias. Escolha do antimicrobiano. E aqui eu trouxe a dose do adulto, tá? Um medicamento que é muito disponível nos pronto-atendimentos, hospitais, pronto-socorros, a ceftriaxona, tá? A maioria dos agentes é sensível à ceftriaxona, tanto no nosso meio, aqui, região amazônica, como no sul e sudeste do Brasil, tá? Dose recomendada, peço a atenção dos colegas, olhem só, 2 gramas de 12 em 12 horas, tá? Por que tem que fazer uma dose maior, Júlio? Por conta da penetração do sistema nervoso central. Então, a gente, para manter uma quantidade de antimicrobiano que consiga penetrar a barreira hematocefálica, a gente precisa fazer uma dose um pouco maior, tá?
Agora, se estivermos diante de um indivíduo que teve infecção por estreptopneumonia, uso de beta-lactâmico nos últimos 3 meses, hospitalização recente, tratamento longo, ou ainda a fístula licórica, a gente pode até já associar como tratamento empírico a vancomicina e fazer na dose de 1 grama de 12 em 12, associada a ceftriaxona, 2 gramas de 12 em 12 horas. Tá? Na ausência da ceftriaxona, nós podemos utilizar também ampicilina, vou mostrar mais aqui à frente. Tá? A gente pode usar o meropenem também, que tem penetração no sistema nervoso central, e aí a dose passa a ser 2 gramas de 8 em 8 horas. Tá? O meropenem tem ação contra os principais agentes, então, hemófilos influenza, o pneumococo, as enterobactérias, as pseudomonas, tá? E para aqueles indivíduos, o meropenem em especial, tá? Que tenham alergia aos penicilinas, tá? Que não poderão fazer ceftriaxona, porque pode ter uma reação conjunta de alergia, tá? Para aqueles indivíduos que tenham documentação de alergia à penicilina, não é mais ideal a gente manter ceftriaxona, a gente tem outras opções. Que fugindo já das cefalosporinas, que nós temos aqui os carbapenêmicos, tá? E para aqueles indivíduos que entraram em contato com um indivíduo que fechou o caso de uma meningite bacteriana, existe a quimioprofilaxia. Contudo, não é para todos, gente. E isso a gente também precisa desmistificar. Está indicado para os contatos próximos. Quem são os contatos próximos? Os moradores do mesmo domicílio, mesmo dormitório, comunicantes de creches e escolas e contato com secreções dos pacientes. Tá? Ela é uma medida eficaz na prevenção de casos secundários, em especial para as primeiras 48 horas. Ela está recomendada para aqueles casos de meningite que a gente não conseguiu isolar o agente bacteriano, ou ainda, se a gente conseguiu isolar o agente bacteriano e a gente conseguiu determinar qual foi. Se foi o pneumococo, não tem indicação de quimioprofilaxia. Se foi o Neisseria meningitidis, que é o meningococo, tem indicação. E se foi o Haemophilus influenza, também tem indicação. Podemos fazer, desde que possível, com rifampicina, 600 mg de 12 horas, 2 dias, tá? Ou ainda ceftriaxona, 250 mg, dose única, ou ciprofloxacino, 500 mg em dose única, tá? Vamos agora adiante para a causa mais frequente de meningites e meningoencefalite, que são as etiologias virais. O quadro é muito parecido com o quadro da meningite bacteriana. Geralmente é um quadro agudo, menos de 7 dias de evolução. Porém, aqui, geralmente não tem um quadro de IVAS associado, de otite média aguda associada, pneumonia, faringoamidalite, tá? Esse indivíduo pode evoluir com febre, cefaleia, rigidez de nuca, náuseas, vômitos, convulsões, pode ainda ter outros sinais e sintomas, como fotossensibilidade, dificuldade da concentração, diplopia. Pode ser um quadro agudo ou subagudo, e aqui a gente chama a atenção para o quadro subagudo, geralmente de 7 dias a 2, 3 semanas. Cuidado com a meningite viral causada pelo herpes, tá? Em geral, esses indivíduos que apresentam meningoencefalite, meningite viral e com complicações tem algum fator de risco, podem ser uma imunossupressão causada por um agente antineoplásico, corticoide, imunossupressores imunobiológicos, os extremos de idade, então, as crianças e recém-nascidos e os idosos, histórico de viagem recente, a infecção para o HIV, tá? E aqui é uma
pequena lista dos vírus causadores de meningoencefalites virais. Eu trouxe só os principais, tá, gente? Podem ser entrovírus, podem ser arbovírus, e aí a gente traz aqui nos arbovírus dengue, chikungunya, tá? Pode ser sarampo, cachumba, arenavírus, o próprio HIV fazendo uma meningoencefalite, em especial a síndrome retroviral aguda. Para os vírus de DNA, a gente tem adenovírus, os vírus do grupo herpes. Aí nós temos o herpes simples 1, o herpes simples 2, temos ainda o varicela zoster, o Epstein-Barr, citomegalovírus. Todos esses podem causar, tá? Essas etiologias. Então, é difícil a identificação do patógeno específico. Geralmente, a gente consegue através de técnicas de biologia molecular. Mas aqui, pela classificação, pelas características desse líquor, nós podemos ter uma aproximação e a gente pode fazer um paralelo em relação à meningite bacteriana. O líquor, o aspecto e a cor dele geralmente permanecem inalteradas na meningite viral e na encefalite viral. As células, aqui, o líquor normal, o predomínio de linfomononucleares, na meningite viral e na encefalite também. Qual é a diferença? É o quantitativo. Aqui, geralmente, tem uma maior produção, maior ativação celular. E aí, geralmente, a gente tem um quantitativo de células linfomononucleares que podem chegar a, geralmente, 100 células. Já na meningite bacteriana, a gente viu anteriormente, é mais polimorfonuclear, neutrófilo, tá? Aqui a gente precisa de uma ativação de linfócito TCD4, TCD8, tá? Para que ocorra a citotoxicidade. A pressão de abertura, ela pode ser normal. A glicose, geralmente, também vai estar normal. Aí, olha que outra alteração que a gente tem que ficar atento. A hiperproteinorraquia, o aumento da proteína no líquido, que ela pode estar muito aumentada ou levemente aumentada. Aqui na meningite viral, ela vai estar levemente aumentada. O que é isso, Júlio? Levemente aumentada? Geralmente de 50 a 100, tá? Mais que isso, a gente já tem que ficar alerta. Pode ser uma meningite bacteriana. Os leucócitos, como a gente viu, pode ser de 5 a 1000 aqui, tá? Na encefalite também pode ter alteração. Na microscopia, ou seja, as análises microbiológicas virão todas negativas. O Gram, o Zil-Nielsen, o VDRL, tá? A cultura vai ser negativa. Como é que a gente consegue fechar o diagnóstico da meningite viral? A gente precisa fazer o isolamento do vírus ou em cultura celular, através do ELICR ou fezes. Podemos fazer outras técnicas laboratoriais, como soroneutralização, imunofluorescência, reação do PCR para detecção desse genoma viral, DNA ou RNA, detecção de anticorpos da classe GM-GG, ou ainda exame quimiocitológico no ELICR. E a maior parte das meningoencefalites virais apresenta um curso, uma história natural da doença limitado, com boa evolução, a maioria, tá? Então, a maior parte tem uma boa evolução, apesar dos sinais e sintomas, esse indivíduo ele pode melhorar só com sintomáticos mesmo, tratamento de suporte, uma hidratação, antitérmico, outros medicamentos que possam ajudar nesse controle da cefaleia, tá? Se houver necessidade de outros analgésicos, até opioides, tá? Antiemético, tá? E geralmente apresenta um bom prognóstico. Tratamento específico vai variar de vírus para cada uma dessas etiologias virais. E aqui a gente chama a atenção
uma entidade que tem tratamento, gente. É a meningoencefalite herpética. Aqui é um quadro que não precisa ter alteração cutânea. A alteração é geralmente de início súbito, abrupto, uma evolução rápida. A pessoa está conversando com você do outro dia, em menos de 6 horas, 12 horas já não reconhece, confusão mental. Como é que a gente chega a esse diagnóstico? Geralmente, através da punção lombar, análise desse líquor em um exame de imagem. Tá? Aí aqui é o exame de ressonância de crânio. Tá? E aqui a gente percebe que há um processo inflamatório em geral nos lobos temporais. Tá? Aqui, ó. E é muito sugestivo da meningoencefalite herpética. Esse paciente precisa ser internado e iniciar o tratamento antiviral o mais precoce possível, porque esta entidade ela apresenta uma alta morbidade, pode deixar sequelas, tá? E até mortalidade. Se a gente tiver a visualização de outro herpes vírus, que é o citomegalovírus, a gente pode fazer o ganciclovir, e se nós tivermos a suspeita da encefalite, podemos até já iniciar o aciclovir empírico. Tá? De meningite causada por fungos. Aí aqui são vários agentes, eu vou me deter em especial para o Cryptococcus, tá? Que são os agentes mais frequentes aqui na nossa região, tá? Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat, que geralmente ocorrem em pacientes que têm, pessoas que têm algum grau de imunossupressão, geralmente são pessoas vivendo com HIV, podem ser pessoas vivendo com HIV, AIDS, neutropênicos, pessoas com diabetes mellitus descompensado, uso de corticoide ou quimioterápico, neonato de muito baixo peso, aí aqui já mais frequentemente para a cândida, em tratamento antimicrobiano de amplo espectro, ou que já tiveram necessidade de alguma neurocirurgia. Tá? O diagnóstico confirmatório é a visualização direta da levedura no sistema nervoso central, nesse líquido, tá? Através de uma coloração específica que é a tinta da China. Esse líquor, geralmente, ele pode ser límpido, mas pode ser ligeiramente turvo. As células predominantes, como é um processo subagudo, acrônico, então pode ser de evolução de semanas a meses, tá? O processo inflamatório já vai ter recrutado já uma imunidade mais celular. A gente vai ter um quantitativo maior de linfócitos, tá? A glicose pode ser normal ou levemente diminuída, um aumento da proteína no líquor, uma hiperproteinorraquia. Tá? A microscopia ela pode ser negativa, e é isso que a gente tem que ficar atento, porque se vier a tinta da China negativa, não exclui ainda a doença, tá? Porque o diagnóstico pode sair, às vezes, pela cultura para fungos. Tá? O tratamento é realizado a nível hospitalar. Esse paciente tem que estar internado. Ele vai fazer terapia antifúngica endovenosa com anfotericina B e flucitosina. Tá? E depois vai fazer consolidação com fluconazol por 8 semanas e vai fazer a manutenção ou profilaxia secundária com fluconazol por 6 a 12 meses. É um paciente que vai necessitar de acompanhamento ambulatorial. Geralmente, essa primeira fase aqui de indução a nível hospitalar e as demais a nível ambulatorial. E para a gente finalizar, a última etiologia de grande importância é a meningite tuberculose, que é causada pelas bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis. Elas podem fazer diversas apresentações, como a mais comum, a meningite, com a formação de tuberculomas, como se fosse simulando abscessos, pode ainda fazer aracnoidite cerebral.
A vacina do BCG, ela nos protege, está disponível no Programa Nacional de Imunização, ela nos protege contra as formas graves de TB, beguice miliar na infância. Porém, dependendo de características imunológicas desse indivíduo, quer seja imunossupressão, que a gente viu vimos na meningite por fungo, a tuberculose também pode acontecer, ou ainda naqueles indivíduos que apresentam condições de imunossupressão, apresentam uma tuberculose pulmonar e pode ainda fazer forma disseminada. Tá? Então, o quadro clínico, ele ocorre em média 6 a 12 meses após a infecção primária, pode ser uma manifestação clínica subaguda ou crônica, então pode ser de meses, semanas a meses, então pode ser com sinais de irritação meníngea específico, febre, mialgia, cefaleia, pode haver já na fase meníngica, sinais neurológicos evidentes como letargia, cefaleia progressiva, confusão mental, alteração do comportamento, dos pares de nervos cranianos, e, numa fase mais tardia, uma deterioração severa do estado clínico, com coma, convulsões, paralisias, hidrocefalia, hipertensão intracraniana. Aí aqui, uma das complicações mais temidas, a hidrocefalia, tá? E às vezes esses pacientes podem necessitar, inclusive, de neurocirurgia com derivação ventrículo-peritoneal. O diagnóstico, o ideal é a detecção do Mycobacterium tuberculose, mas a gente vai ver que, semelhante à meningite criptocócica, há uma ativação do sistema imunológico, mais uma ativação celular crônica, com predomínio de linfócito, pode haver um aumento da pressão intracraniana e vai se traduzir como aumento dessa pressão de abertura da manometria à abertura desse líquido cefalorraquidiano. A glicose pode estar consumida, diminuída, um aumento da proteína, da proteína encontrada no líquido cefalorraquidiano, uma hiperproteinorraquia, um aumento de leucócitos, em especial para os linfomononucleares. A microscopia, ela pode ser negativa, tá? E a cultura, aí aqui também pode ser positiva. Contudo, ela pode demorar até 2 meses. Hoje nós temos PCR para o Mycobacterium tuberculosis. A gente realiza lá no Hospital Universitário João de Barros Barreto, nas amostras de líquor, para os pacientes que têm essa investigação, que é o TRMTB, e nos ajuda a encontrar de 75% a 95% desses indivíduos. Essa análise ela é feita só em laboratórios específicos. No nosso caso aqui, no Hospital João de Barros Barreto. Tá? O tratamento da meningite tuberculosa ele é igual da tuberculose pulmonar. Tá? Na fase inicial, são 2 meses da fase intensiva, o esquema básico. Qual é o destaque? Nesses 2 meses tem que ser associado corticoide. Tá? E aí a nossa recomendação é que seja o ideal a dexametasona, tá? A nível hospitalar e posteriormente para a nível ambulatorial pode ser utilizado prednisona, de 1 a 2 miligramas quilo dia, o ideal que sejam nessas 8 semanas, tá? E depois dessa fase intensiva do esquema básico, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, esse indivíduo vai fazer o acompanhamento com o acompanhamento na atenção à saúde, pode ser nível secundário, tá? Ele vai fazer o esquema básico com aí aqui um destaque, ele vai fazer de 3, do terceiro mês ao 12º mês. Então, totalizando 12 meses de tratamento, tá? E aqui eu coloquei, para a gente finalizar, os diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer quando esse indivíduo chega ao serviço de saúde.
esse indivíduo vai chegar com alteração do nível de ser um AVE, tem que fazer parte da nossa investigação, tá? Se tiver sinal focal, sinal localizatório, merece uma avaliação com exame de imagem antes, tá? Agora, se tiver com febre, aí já passa a pensar outras alterações, tá? Aí a gente tem que pensar também na possibilidade de neurotoxoplasmose, de meningites não infecciosas, Guillain-Barré, neoplasia do sistema nervoso central, pseudotumor, crises convulsivas, tá? Causadas por algum distúrbio hidroeletrolítico, ou às vezes pelo próprio processo infeccioso, uma infecção do trato urinário, uma pneumonia, que diminua o limiar convulsivo desse indivíduo. Então, tem que ter os diagnósticos diferenciais. E na suspeita da meningite, esse indivíduo, se a nossa suspeita for grande para a meningite, mas também tem a possibilidade de outros diagnósticos diferenciais, o ideal é que sempre a gente tenha associado, se tiver disponível, um exame de imagem, neuroimagem, pode ser uma tomografia de crânio, tá? Porque vai nos ajudar para avaliar também se tem contraindicação para a realização da punção lombar, em especial para aqueles casos em que haja efeito de massa na tomografia, com desvio de linha média, tá? Que aí a chance de, se for realizada a punção lombar, que esse indivíduo possa desenvolver uma complicação com herniação cerebral, tá? E morte. E, se tiver disponível, realizar essa punção lombar. Para aquelas localidades onde não há disponibilidade para a punção lombar, aqui na região metropolitana de Belém e os municípios que pertencem à região metropolitana de Belém, nós temos um serviço que é a Unidade de Diagnóstico em Meningite, que funciona 24 horas por dia no Hospital Universitário João de Barros Barreto, do Complexo Hospitalar Universitário EBSER, UFPA. Esse serviço é um serviço de referência, pode ser encaminhado o paciente para essa avaliação quanto à suspeita de meningite. Se esse paciente estiver numa UPA, pronto-socorro, ele precisa ser encaminhado com uma referência, contra-referência, tá? Se ele for de ambulância, esse paciente, ele fará essa avaliação médica inicial lá na UDM. Se não houver nenhuma contraindicação, será feita a punção lombar, será feita a análise desse líquido e o paciente fica esperando, tá? Juntamente com a ambulância, geralmente 2, 3 horas sai o resultado. Se confirmar a meningite, o paciente já fica internado. Meningite bacteriana, meningite fúngica e meningite tuberculose. A meningite viral só fica internada se tiver aqueles outros sinais e sintomas que a gente colocou. Se for uma impressão diagnóstica de meningoencefalite herpética, por CMV, tá? Esse paciente já fica internado e fica em tratamento já no hospital. Se essa análise do líquor vier negativa, esse paciente ele retorna ao serviço de saúde para outras investigações, tá? Só que eu gostaria também de finalizar e ressaltar assim, que não esqueçamos que na alta suspeição de meningite bacteriana, aquele indivíduo que está toxemiado ou que chega ao serviço de saúde, como a gente viu, com petequias, com sufusões hemorrágicas, tá? Já com grande possibilidade da doença meningocócica, meningococcemia, já com às vezes ao hemograma mesmo, com leucocitose, desvio à esquerda, a gente já tem sinais e sintomas muito sugestivos de infecção bacteriana. Para esses casos mais graves, mais delicados, não é incorreto, gente,
a gente rodar o protocolo de sepse. O protocolo de sepse nos recomenda o quê? Identificação precoce do possível sítio da infecção bacteriana, no nosso caso aqui, hidratação para aqueles pacientes que houver necessidade, tá? E instituição precoce do antimicrobiano. Então, para esses casos, e muitas das vezes podem chegar numa UPA, pronto atendimento, já um quadro delicado, se a gente ainda perder tempo de referenciar para uma unidade, que às vezes pode ser muito distante, isso vai fazer diferença lá na frente, porque talvez a gente não tenha mais tanto tempo para a reversão desse quadro. Então, para os quadros mais graves, não é incorreto a gente já iniciar o antimicrobiano, tá? Se tiver disponível a ceftriaxona, 2 gramas de 12 horas, ou para a criança 100 miligramas quilo, tá? De 12 horas, não está incorreto a gente iniciar. Faça o monitoramento, tá? Pode alterar a análise glicórica? Pode, mas a gente vai ter outros parâmetros para fechar o quadro como meningite bacteriana, tá? No laboratório de microbiologia lá do hospital, a gente faz todas essas análises, tá? Microbiológicas iniciais, o GRANS e o Nielsen, as pesquisas imunológicas, e a gente tem o laboratório central do estado como um laboratório de apoio, tá? Para a realização, inclusive, de PCR, que faz para todas as bactérias que a gente viu aqui, que são os principais agentes causadores, o pneumococo, o meningococo e a Haemophilus influenza. Então, a gente consegue também recuperar pela detecção do genoma da bactéria. Então, essa mensagem que eu queria deixar. Obrigado e estou aberto para as dúvidas.